Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e este é um vídeo muito especial. É o meu 100º vídeo nesta plataforma do YouTube. A toda a gente que me tem acompanhado, muito obrigado. E se estás na dúvida se ainda te deves inscrever ou não no canal, pode ser que este vídeo te ajude. Nesta jornada do YouTube eu tento falar de muitas coisas, se calhar mais nos últimos vídeos tenho falado muito de imobiliário, tenho focado também a parte da carreira, tenho falado de finanças pessoais e investimentos em geral. Este vídeo se calhar vai tocar aqui na parte mais da carreira, porque eu continuo a acreditar que a carreira é provavelmente a parte mais importante que uma pessoa pode ter para depois também conseguir alcançar as outras duas. Eu vejo muitas pessoas aqui a tentar saltar imediatamente para os investimentos, mas para fazer investimentos é preciso, de certa forma, ter dinheiro, ou há muita gente que pode utilizar dinheiro de outros. Depois, há muitas pessoas que se focam nas finanças pessoais, tentar exprimir ao máximo, ter aqui uma vida contida, mas eu quero acreditar que é possível ter de tudo um pouco, mas é necessário tentar ter aqui uma carreira de alguma forma bem sucedida, tentar haver aqui um crescimento e um foco nesse crescimento, educação, e acho que este balanço é totalmente necessário nas nossas vidas. Com isto eu queria falar aqui dos meus 10 anos de carreira e ao mesmo tempo mostrar por onde passei, onde é que isto me trouxe e se calhar para endereçar aqui o tópico deste vídeo, como é que eu consegui acelerar a minha independência financeira em mais de 15 vezes. Como vocês já devem saber, eu trabalho em tecnologias de informação, eu sempre fui uma pessoa que de alguma forma quis trabalhar fora do país, queria explorar outras cidades, outros países, outras comunidades, aliado ao facto de saber que em termos de carreira, em termos de salários, isso podia ser altamente benéfico. Tal como eu disse em vídeos anteriores, isto não é para dizer para todas as pessoas saírem de Portugal, ao mesmo tempo também não é para dizer que devem ficar em Portugal, mas que por vezes é bom explorar outras alternativas. Tendo em conta isto, a área é tecnologias de informação, cada pessoa tem a sua própria carreira, não é? Vão fazer as suas próprias escolhas, por isso isto não é de todo indicativo que se uma pessoa optar por fazer as coisas que eu fiz vai ter os mesmos resultados, pode ter resultados bem melhores, pode ter resultados piores, é um bocado decisões de cada indivíduo. Mas no fundo, eu queria tentar mostrar aqui que apesar de os meus rendimentos terem aumentado, a minha poupança ter aumentado, podem ver que se calhar a minha despesa não aumenta assim tanto. E se calhar algumas dessas mensagens acho que são importantes dentro deste vídeo. Para começar, eu queria mostrar-vos aqui 3 áreas, 3 categorias. Uma é os rendimentos, as despesas e as poupanças. E depois aqui começar pelas cidades, neste caso Braga, que eu vivi toda a minha vida, mas neste caso comecei a trabalhar lá desde 2013 a 2015. Também queria dizer aqui uma coisa, eu coloquei aqui variáveis e todo o crescimento vai ser com base nessas variáveis, não vou mostrar os valores reais, mas posso dizer que dentro do rendimento isto é um contrato completamente normal, legal, portanto podem ter essa premissa. Dentro das despesas, apesar de estar a viver em casa da minha mãe, eu contribuía, tinha as minhas despesas e posso dizer que as minhas despesas eram cerca de 40% daquilo que era o rendimento e, portanto, a poupança é o restante. Portanto, começando aqui com essa base, em 2014, logo no segundo ano, consegui aumentar o rendimento, ao mesmo tempo as minhas despesas e ao mesmo tempo a minha poupança. Algo bastante, os valores estão um bocado arredondados, mas aqui para ter uma noção que tudo está a aumentar à mesma velocidade. Isto também para dizer que eu, ao longo da minha vida, trabalhei bastantes anos como consultor. O meu trabalho exigia que eu viajasse para fora de Portugal. Eu tive alguns meses em Angola, também estive em Espanha e depois mais tarde estive no Reino Unido, também cerca de um ano. E eu excluí totalmente esses rendimentos que foram bastante altos, porque eu queria mostrar aqui aquilo que é a realidade se eu continuasse a viver a minha vida normal nessas empresas ou nessas cidades. Isso não é todo algo que iria continuar a ser normal, então estou a tentar aqui fazer comparações maçãs com maçãs para que depois não haja aqui resultados assim um bocado que possam atrapalhar de certa forma as contas. Em 2015, mais uma vez, a continuação aqui do rendimento a aumentar, as despesas mantiveram-se mais ou menos as mesmas e a poupança aumentou. Com isto,
finalizo aqui a minha carreira em Braga, porque o meu objetivo era sempre ir para a capital e para empresas grandes, expor-me a multinacionais, que na altura eu não sentia que a cidade de Braga podia me expor. Hoje em dia já não é a mesma coisa, felizmente, outra vez na minha área. Acho que o passo para Lisboa era um bocado obrigatório. Posso ver aqui que 2016, 2017 e parte de 2018 eu estive em Lisboa. Tal como eu disse, cerca de um ano no total não foi seguido. Eu passei em Londres e aí vinha todas as semanas, mas podem ver que em 2016, apesar do meu rendimento ter aumentado um bocado, a minha despesa subiu bastante. Isto é algo que eu já estava à espera e a poupança aqui claramente diminuiu. Lisboa não é de toda uma cidade barata, mas eu também não posso dizer que estava a poupar ao máximo. Eu ainda não conhecia todas as componentes da cidade, mas aqui a habitação sem dúvida que era a parte que mais pesava. Depois aqui uma pessoa em 2017 eu consegui aumentar bastante o rendimento. Com isto consegui também diminuir um bocado as minhas despesas, parte por causa de mudar de casa, de optar por uma casa mais fora do centro. Com isto posso dizer que sofri um bocado na pele, porque principalmente quando estava a trabalhar muito tempo, muitas horas por dia, depois ainda tinha aquela mais ou menos uma hora a ir para casa de transportes públicos. Posso dizer que foi das piores fases da minha vida em termos de stress e de qualidade de vida. Apesar de esta parte de Lisboa ter... eu gostei imenso de viver em Lisboa, mas senti que era uma cidade que era muito cara para aquilo que uma pessoa ganhava e aquilo que conseguia poupar, e depois aliado a isto à fraca qualidade de vida que eu senti. Eu pensei assim, já que estou a trabalhar tanto tempo fora de Portugal, porque é que eu próprio não tento ver se há aqui alguma coisa fora de Portugal que me possa interessar. Felizmente houve um contacto, a coisa efetivou-se, e então eu vim para o Dubai. Isto também para dizer que se eu tivesse continuado em Braga isto teria acontecido? Não, tenho a certeza que não tinha. Eu necessitei de ter aquela exposição a muitas das empresas que estavam em Lisboa, e isso é que depois me catapultou para arranjar uma oportunidade aqui no Dubai. Com isto, podem ver que nos últimos 5 anos eu estou aqui a viver no Dubai, e eu queria falar aqui um bocado o que é que foi a parte da transição em termos destas 3 categorias. E como podem ver, o rendimento, todos os valores que eu estou aqui a apresentar é valores líquidos. Portanto não há questão do salário bruto, é tudo líquido. E então podem ver aqui que o rendimento aumentou bastante. Neste momento já ganho 9,3 vezes mais do que ganhava em 2013. Em termos de despesas, isso também aumentou, portanto tenho 8 vezes mais despesas do que quando comecei, e em termos de poupança consigo poupar mais de 10 vezes do que quando comecei a minha carreira. Portanto aqui já começam a ter uma noção que emigrar, ir trabalhar para fora, sim, ganha-se mais, sim, tem-se mais despesas, mas sim, também há muita mais poupança. E esta parte é que as pessoas muitas vezes não veem isso, ou há se calhar aqui muito aquilo que era a ciência popular, que antigamente quando se imigrava as pessoas não tinham uma tão boa qualidade de vida, as qualificações eram diferentes, hoje, e se calhar as pessoas eram muito mais forçadas a emigrar antigamente porque não havia qualquer tipo de oportunidade comparado com aquilo que é hoje. Emigrar para muitas pessoas, sim, ainda continua a ser quase uma obrigação. Para outras pessoas, naquilo que foi o meu caso, foi algo que eu me queria expor. Isto também para falar que a minha qualidade de vida comparada com Lisboa, eu posso dizer que cresceu exponencialmente. Neste momento estava a viver numa casa num T1, aquilo era mais ou menos um apart-hotel, ginásio, piscina. Em termos do trabalho, em termos das horas de trabalho, também era uma qualidade de vida muito, muito melhor. Já tinha carro, ia para o trabalho de carro todos os dias, estacionamento não era um problema, e comparado com aquilo que eu tive em Lisboa, que levar o carro para a zona de trabalho era praticamente impossível, ou ao final do mês eram 200 euros ou 300 que iam à vida. Aqui posso dizer que a qualidade de vida melhorou imenso.
E com isto, continuação no ano 2019, podem ver aqui o salário, o rendimento continuou a aumentar, as despesas a baixar, porque uma pessoa começa a saber como é que as coisas funcionam, que tipo de zonas são mais baratas, onde é que se pode comprar ou mandar vir comida mais barata, a ter os pacotes que aqui há imensas promoções que uma pessoa nem faz a mínima ideia quando chega, há imensas aplicações que dava coisas como ir jantar fora, pagar e tem 2 refeições, esse tipo de coisas, e uma pessoa quando começa a perceber começa a fazer também escolhas mais inteligentes. Então podem ver aqui que a poupança aumentou só do ano anterior para este em 5 vezes. Aqui em 2020 o rendimento manteve-se igual, as despesas, como podem ver, baixaram imenso. Fiz questão durante esta altura de tentar negociar a casa, mudámos de casa para condições tão boas ou melhores, mas em que pagámos muito menos. Eu tentei de certa forma negociar os contratos e ao mesmo tempo comecei a trabalhar de casa nesta altura a tempo inteiro, então também houve aqui uma componente de despesas que deixei de ter. Passando aqui para 2021, outra vez o salário aumentou mais um bocado e as despesas mantiveram-se exatamente iguais, que leva a uma poupança ainda maior. Então isto aqui é para dizer que é possível aumentar o rendimento, é possível manter a despesa, aumentar a poupança e mesmo assim, mesmo em 2021, continuei a fazer viagens para Portugal. Na altura acho que também foi o ano que fomos às Maldivas. Depois chega aqui em 2022, portanto o rendimento, aqui neste caso mudei de empresa, o rendimento aumentou significativamente, as despesas aumentaram porque também passei de viver de um T1 para um T2. Conclusão, aqui rendimento 15 vezes ou mais superior, depois as despesas 7 vezes mais do que aquilo que eu comecei, mas se vocês olharem aqui para 2018 e 2022, eu neste momento gasto menos dinheiro do que gastava em 2018, o que não deixa de ser, para mim, um equilíbrio tremendo. Muitas pessoas não fazem isto, da mesma forma que aumentam o seu rendimento, também aumentam as suas despesas proporcionalmente, mas isto permite-me a mim ter uma poupança neste momento de 22,4%. Olhando aqui para aquilo que foi a comparação entre Lisboa e Dubai, no mesmo ano que eu mudei de Lisboa para Dubai, tive um crescimento de 3,7 vezes no rendimento, 3 vezes nas despesas e 4,5 vezes na poupança. E isto sim é o valor que eu quero que as pessoas saibam, que mesmo a emigrar vale a pena. Obviamente tudo depende de cada área, tudo depende do país que escolhem, da cidade que escolhem e da situação familiar que têm. Eu utilizei aqui uma rate de 1€, são 4,15 dirhams. No entanto, eu utilizei isto aqui nos 5 anos porque não me apeteceu estar a ter o trabalho de procurar qual é que foi a rate. Isto é mais ou menos a rate média nos últimos 5 anos. No entanto, se eu olhar aqui para 2022, estes valores não estão de certa forma atualizados com aquilo que é a realidade. E a realidade hoje é que 1€ vale 3,8 dirhams, que para nós é bastante benéfico, porque o dirham está associado ao dólar, o dólar está muito mais forte, então significa que o que eu ganho aqui é muito mais agora do que era há um ano atrás. E se vocês virem aqui, o rendimento passa de 15 para 17, despesas de 7,6 para 8,3 e a poupança de 22,4 para 24,4. Então, passando aqui para o gráfico, o que é que nós conseguimos determinar? Que a poupança é a coisa que mais cresce e esse é que é o meu grande objetivo, é poupança, para que depois pegar nessa poupança e conseguir utilizar, por exemplo, nos investimentos, e acho que isto é o mais importante. E a despesa aqui, se vocês virem desde 2018, foi descer nos 3 anos seguintes, também por causa da pandemia, mas foi ter aqui uma optimização e depois, mesmo quando uma pessoa melhora a nossa qualidade de vida, tentar, de certa forma, não dar mais um passo maior do que aquilo que é suposto. E isto tendo em conta que a poupança é o grande foco, principalmente nos primeiros 10, 15 anos da nossa vida profissional. A poupança deve ser aquilo que depois nos catapulta para o sucesso familiar e a solidez financeira. Então, para endereçar aquilo que é o título do vídeo,
nos primeiros 5 anos da minha carreira profissional, eu tinha em média 1,36 vezes aquilo que recebia no início em poupança. Isto foi a média dos primeiros 5 anos, e a média dos segundos 5 anos foi de 16,5 vezes mais do que eu ganhava ou do quanto é que eu poupava no início da minha carreira. Com isto, podem ver que aqui a diferença é mais de 15 vezes. Quem sabe um dia mais tarde eu mostro os valores que estão por trás disto. De certa forma, eu não quero dizer... Isto não é um vídeo para passar uma mensagem de olha que bom, eu ganho, eu poupo e tenho menos despesas e estou fora do país, de todo. Só queria dar aqui uma perspectiva daquilo que foi os primeiros 10 anos de carreira. Eu tentei aqui, de certa forma, mostrar como é que eu procurei a minha liberdade financeira, como é que eu tentei apanhar aqui o atalho, e aqui, o atalho que eu encontrei foi sair da minha zona de conforto, ir para a capital, procurar multinacionais, com isto ter aqui um currículo forte que seja visível para fora do país, para países e cidades que são atrativas para trabalhar, principalmente para expatriados, que falem inglês, que é o caso no Dubai, e consigo dizer que a minha vida, sem dúvida, que melhorou exponencialmente a qualidade de vida, e a minha capacidade financeira também acompanhou. Muito obrigado por terem assistido ao meu 100º vídeo. Fico à espera do vosso comentário e até ao próximo.